Cante isso, igreja. Eu sei o melhor. Eu sei o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara. Mais alto, diga. Eu sei melhor. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Quantos creem nisso essa noite? Deus é melhor pra mim. Eu creio. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga! Deus tem o melhor pra mim. Eu sei, Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi. Feliz por ter a honra e o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero pedir de presente o seu tempo, a sua atenção. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, verso 19 a 24. Nós vamos estar lendo. Nós vamos falar de um assunto muito importante. Estamos dando início a uma nova série de mensagens que chama Generoso. E Deus tem muita coisa para nos ensinar através dessa série. Mateus capítulo 6, verso 19 e 24. Vamos rapidamente a palavra de Deus. Quantos acharam? Diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho, como você já percebeu, do amor ao dinheiro. Antes de eu começar a palavra, eu quero fazer uma pesquisa na igreja. Vem eu com minhas pesquisas, né? Eu gosto de pesquisa. Eu quero que você seja sincero, ok? Quantos aqui já comeram no restaurante chinês? Deixa eu ver. Ok, bastante. A maioria já comeu. Louvamos a Deus pelo chinês, amém. Quantos, depois da comida, já receberam aquela casquinha que vem com a mensagenzinha dentro? Quantos já quebraram essa casquinha para ver o que estava escrito dentro? Mesmo que não cresce.
fala de prosperidade, não é? Todo mundo abre para ver essa mensagem, mesmo que, isso é uma bobagem, mas abre para ver, de curioso. Eu estava pensando nisso quando eu estava fazendo essa mensagem, né? Quantas pessoas, né? Eu conversava com um amigo que tinha um posto de gasolina, e a gente estava conversando a respeito de quantas pessoas apostam na cena, na loteria, ou compram raspadinhas. É impressionante. Se você conversar com o dono de posto de gasolina, você vai ver quanta saída tem. E às vezes pessoas bem de vida, pessoas estacionam um carrão na porta e vai comprar raspadinha com o desejo de ganhar mais dinheiro. Sempre com a intenção de ganhar mais dinheiro. Eu, pesquisando aqui, eu descobri que Jesus, ele disse 38 parábolas, 16 delas, quase a metade, falam em lidar com o dinheiro. Eu não sei se você está entendendo, mas é muito importante o assunto quando se trata de dinheiro. Porque é um assunto muito falado na Bíblia. Você sabia que na Bíblia existem mais de 2.350 versículos falando de dinheiro de alguma forma? É muito. Você fazer uma análise, uma base, a Bíblia fala mais ou menos 500 vezes sobre oração e 500 vezes sobre fé, mas tem dos 2.350 versículos na Bíblia falando de riquezas, de bens, de finanças. Consegue entender o quanto esse assunto é importante para nós? E o nosso tema hoje é o amor ao dinheiro. É isso que eu quero tratar com você. Eu não estou aqui para falar mal do dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro. Mas eu quero falar com você em como lidar ao dinheiro, porque afinal de contas, o que Jesus ele diz aqui para nós nesse texto, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. São duas coisas diferentes. A gente precisa colocar o dinheiro onde ele tem que estar, não no lugar de Deus. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então é a nossa relação com o dinheiro que é o problema. E o diabo, ele tem usado essa situação do dinheiro para aprisionar as pessoas. Porque a tendência do ser humano é querer mais e mais. Se eu perguntar aqui, quem quer mais dinheiro? Eu tenho certeza que todo mundo. Agora eu vou perguntar, tem alguém aqui que não tem o suficiente para viver? Você está vendo? Mas a gente, mesmo tendo o necessário, o suficiente para viver, nós estamos sempre querendo mais. É a tendência do coração do ser humano, e aí que o diabo arma as ciladas, para nos aprisionar nessa ambição, nesse desejo de querer dinheiro. Então o problema não é ter dinheiro, o dinheiro é bom, a gente pode fazer muitas coisas com dinheiro. Nós vamos ver aqui no estudo. O problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro dominar você. E isso é tão sério que, sabia que o diabo ofereceu isso até para Jesus? Lembra quando Jesus estava no deserto, na tentação? O diabo colocou ele num lugar alto, mostrou todos os reinos e a sua grandeza, a sua glória, tudo que isso pode oferecer para o ser humano. Ele falou, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Porque ele sabe que é a tendência do coração do ser humano, e é aí onde o inimigo ele aprisiona muitas pessoas com essa ambição, com esse desejo, com essa ganância por dinheiro. E Jesus disse, não. Está escrito, somente ao teu Deus adorarás e prestará culto. Então, querido, o dinheiro, ele tem aprisionado muitas pessoas. O diabo, ele sabe como controlar as pessoas oferecendo poder, porque ele sabe a tendência do meu e do seu coração, o desejo em ter mais. Olha o que diz esse texto em Salmos capítulo 62, verso 10, olha, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Olha o conselho em Salmos, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Então você pode ter dinheiro, mas o dinheiro não pode ter você, ele não pode ter domínio sobre a sua vida. 1 Timóteo fala assim, olha, capítulo 6, verso 9 e 10, mas os que querem tornar-se ricos, olha só, tem gente que fala, é pecado jogar na raspadinha ou na cena? Não estou aqui para condenar ninguém, para criticar ninguém, mas o desejo, a ambição, a avareza, ela pode ser um problema na sua vida.
Se a motivação é a avareza do seu coração, é a ambição do seu coração, isso vai trazer problema. Olha o que diz o texto. Mas os que querem tornar-se ricos, se você quer se tornar rico, presta atenção. Caem em tentações e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males, não de alguns, mas de todos os males. E nessa cobiça alguns te desviam da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. O ser humano é insaciável. Quantas pessoas caem nesse texto aqui? Por causa do amor ao dinheiro. Eu já vi gente perder relacionamento familiar por causa de dinheiro, por causa de guerra pelo dinheiro. Estraga relacionamento com familiares, com irmãos, com pai, com mãe, no que diz respeito a dinheiro. Talvez eu estou falando com alguém aqui que mandou dinheiro para o Brasil e está chateado com um parente lá que fez mau uso do dinheiro. Estou sendo profeta da sua vida nessa noite. Talvez eu estou falando com alguém aqui que tomou um prejuízo e perdeu uma amizade, um grande amigo que tinha porque não pagou a dívida. A raiz de todos os males é o dinheiro. O dinheiro, ele gera muito problema na nossa vida quando a gente não sabe lidar com ele. Ele é a causa, como diz aqui no texto, a causa de muitos males. Olha só, olha o que Salomão diz, eu gosto muito em Eclesiastes 5:10, fala: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isto é vaidade. O texto em Mateus 6:24, está marcado aí na sua folha, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus, ele coloca de uma forma mais profunda ainda. Ele faz ele cita mamon no aramaico. Ele compara o dinheiro a um Deus. É o único momento que Deus ele coloca em xeque o senhorio dele. Ele compara com o dinheiro. Não podeis servir a dois senhores, ou a dois deuses, a Deus e ao dinheiro, a mamon. Porque vocês não hão de amar a um e rejeitar o outro. Vão se dedicar a um mais do que o outro. Deus, ele coloca o dinheiro na situação de um Deus na nossa vida, e isso é muita verdade. Tem gente que o dinheiro se tornou um Deus na vida dele. Tem gente que o dinheiro ele funciona em torno do dinheiro. Tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Gente, eu não estou dizendo que o dinheiro é mal, mas a gente não pode viver em função do dinheiro. Você pode decidir o que você faz. A gente critica muitas vezes ídolos. Nós, como cristão, criticamos ídolos muitas vezes. Mas muitas vezes o ídolo nós temos como crente, nós temos o dinheiro como ídolo na nossa vida. Porque o dinheiro, o apóstolo Paulo diz que a avareza é um ídolo. O apóstolo Paulo ele diz que a avareza é um ídolo. Olha só o que diz em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ele está dizendo que a avareza é o quê? Idolatria. Então nós como cristãos costumamos criticar ídolos, mas muitas vezes nós temos um ídolo na nossa vida, e esse ídolo se chama dinheiro. Muitas vezes o dinheiro se tornou um ídolo. Você é capaz de fazer qualquer coisa pelo dinheiro, até mesmo abandonar Jesus. Quantas pessoas trocam um dia que tem da semana pelo trabalho, por ganhar dinheiro? Desculpa, é real. Ah, mas eu preciso trabalhar. Será que Deus não pode dar em você, te abençoar nos 6 dias, para que você tenha um dia de adoração? Isso mostra que o dinheiro ele está dominando você, ele está se tornando um Deus, ele está se tornando a prioridade da sua vida. Deus não é poderoso o suficiente para te abençoar em 6 dias e te dar um dia para você dedicar a Ele. Mas isso mostra como nós somos facilmente dilubriados pelo dinheiro, somos facilmente enganados, como facilmente ele se torna um Deus em nossa vida. É mentira ou é verdade? O dinheiro ele tem dominado a vida do cristão, ele se tornou um ídolo. Às vezes você critica a idolatria, mas você é um idólatra. O dinheiro ele não pode dominar você. O dinheiro não pode controlar a sua vida, você não pode ser movido pelo dinheiro, porque tudo vem de Deus. Quantos entendem isso?
Tudo que nós temos vem de Deus, é Deus que nos sustenta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Coloca no seu ponto número 1. O amor ao dinheiro, ele nos impede de priorizar a Deus. O amor ao dinheiro nos impede de priorizar a Deus. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Deus está dizendo: tire os seus olhos da terra e coloque nos céus. É lá que você precisa juntar o seu tesouro, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O amor ao dinheiro te impede de colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu estava formulando esse estudo aqui, eu me lembrei de duas atitudes diferentes na Bíblia: a de Zaqueu e do homem rico, o jovem rico que se aproximou de Jesus. Quantos já leram a história? Zaqueu, ele teve uma atitude interessante. Ele sobe uma árvore para ver Jesus. A Bíblia diz que Jesus iria passar por aquele lugar, e ele ficou sabendo disso. Ele sobe em uma árvore para que quando Jesus passasse ele estivesse perto. Ele era um homem de baixa estatura. Jesus olha para cima quando estava passando: desce, Zaqueu, hoje eu irei para sua casa. Ele era um publicano, coletor de impostos, estava acostumado a extorquir pessoas, fazer dinheiro, a ganhar dinheiro de forma ilícita. E Jesus vai na casa desse publicano. As pessoas criticaram Jesus, os religiosos criticaram Jesus. Ele entra na casa de pecador, ele come com pecador. Mas a atitude de Zaqueu, ela me impressiona. E olha o que ele diz aqui no final. Vou ler só o final desse texto, em Lucas 19, capítulo 1. Olha só. Este homem, olha o que diz os fariseus: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Olha, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Jesus: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Olha ele falando de dinheiro. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Hoje a salvação entrou nessa casa. Dinheiro. Se eu extorquir alguém, se eu defraudei alguém, eu vou abrir mão da minha ambição por dinheiro, porque é isso que estava, a vida dele estava em torno do dinheiro. Eu abro mão disso. E Jesus disse: pois hoje o Deus do dinheiro caiu na vida desse homem, e ele coloca o Deus verdadeiro no trono, onde ele precisa estar. É isso que muitas vezes a gente precisa fazer: colocar o Deus verdadeiro no trono, colocar ele na posição onde ele precisa estar. Foi diferente com o jovem rico, com o homem rico que se aproximou de Jesus. Jesus, o que eu preciso para te seguir? Falou: você já sabe, segue os mandamentos. Eu faço isso desde pequeno, Jesus, eu faço isso desde que sou criança. Pois então te falta uma só coisa: vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Outra vez o problema é dinheiro na vida de mais uma pessoa. Você está entendendo como o dinheiro é um problema? Às vezes ele pode ser bênção na sua vida, mas ele pode se tornar um problema e ser um instrumento de idolatria na sua vida. Você faz isso? Ele obedecia tudo. Ele obedecia tudo. Jesus diz para ele, olha o texto em Mateus 19, verso 16 a 23. Anota aí, depois você lê o texto todo em casa. Se você quer ser perfeito, Jesus disse: vá à venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, sabe o que ele fez? Baixou a cabeça e foi embora, porque ele não conseguiu tirar a mão da vida dele. Quantos de nós faria a mesma coisa? Se Deus pedisse para nós abrirmos mão de algo para seguir Ele, quantos de nós seríamos capazes de vender tudo que nós temos para seguir Jesus? Quantos de nós seríamos capazes de fazer como os discípulos, que largaram tudo que estavam fazendo, largaram a sua vida, as suas finanças, para seguirem a Jesus? Será quantos de nós seria capaz de fazer isso? E nós queremos bater no peito e dizer que não temos idolatria na nossa vida, que somos crentes? Mentira. Somos idólatras, amamos o dinheiro. Muitas vezes nós amamos o dinheiro. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Quantas vezes priorizamos o dinheiro na nossa vida? Quantas vezes Deus se torna segundo plano? Ponto número 2: o amor ao dinheiro nos impede de honrar a Deus.
pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu me lembro de Maria de Betânia, sabe aquela que quebra o vidro de alabastro, perfume caro, e derrama aos pés de Jesus, caríssimo. Ela demonstrou honra ao Jesus, embora foi criticada. O perfume que ela quebrou e derramou nos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, custava mais ou menos 300 moedas de prata, 300 denários, equivalente quase ao salário de um ano de um trabalhador. E ela, quando faz isso, quando ela quebra esse perfume e derrama em Jesus, ela honra a Jesus com seus bens, com seu recurso. Aquilo era uma economia dela, é o salário de um ano, é a reserva de um ano que você tem. Ela quebra esse vidro, derrama, oferece oferta a Jesus. Hoje em dia não se pode falar de oferta na igreja. As pessoas acham que a igreja está pedindo dinheiro, que o pastor está querendo dinheiro. Não se pode falar, porque as pessoas perderam o princípio de honra a Deus, não sabem o que é honrar a Deus mais. Essa foi criticada pelos próprios discípulos. Bom, vamos abrir um parênteses, que era o Judas, né? Que reclamou da situação. Mas esse dinheiro poderia ser vendido, entregado e dado aos pobres. Podia vender esse perfume caro e fazer uma caridade, entregar aos pobres. Mas a Bíblia diz, mas ele disse isso não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão, ele era ambicioso, era ganancioso. Jesus tinha do lado dele um ganancioso, um avarento, um ambicioso. Vamos vender, dar aos pobres isso aí, que desperdício, porque não sabia o que é honrar a Deus. A igreja de hoje, ela não sabe honrar a Deus, e ela derrama aquele perfume caro aos pés de Jesus, honrando ao Senhor. Será que nós sabemos honrar a Deus, querido? O fato de dar é uma questão de honra. Quando a gente ensina a ofertar, a dizimar, nós falamos muito pouco disso, mas quando a gente ensina isso, quando a gente ensina esse princípio bíblico, é para o seu próprio bem, é para que você aprenda a honrar ao Senhor com seus recursos, porque é a bênção. Eu falei disso outro dia, a bênção nisso. Olha esse texto, eu li outro dia, Provérbios 3, capítulo 9 e 10. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Isso é um princípio. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros, a consequência, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Há uma promessa em honrar a Deus, só que as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender. Eu não estou falando de barganha, porque tem muita gente que faz isso, querendo fazer barganha com Deus. Aí eu vou ofertar, eu vou dizimar, para que Deus me abençoe. Não é isso, é a atitude do coração em honra. Deus sabe quando você está fazendo em honra a Ele. Não é o valor, não tem nada a ver com o valor ou com a quantidade, não tem nada disso. É a atitude do seu coração. Quando eu honro ao Senhor com os meus recursos, como eu faço como essa mulher, que entrego algo que é valioso para mim e derramo aos pés de Jesus, eu estou mostrando, Senhor, o dinheiro para mim, ele não é um Deus na minha vida, ele não é importante, ele não é mais importante que o Senhor. Honrar o Senhor para mim é mais importante. O Senhor está acima dos recursos, o Senhor está acima do dinheiro, e eu te honro com meus bens, com meu recurso. Ouse fazer isso e vai ver a diferença que vai ser na sua vida. Aprenda a honrar o Senhor. Diga para alguém do seu lado, aprenda a honrar o Senhor para que Ele te abençoe. Mas quando fala de oferta, de dízimo na igreja, o povo fica louco. Já vem pedir dinheiro. Querido, se você não ofertar e não dar, não importa, Deus é que sustenta a sua igreja. Quem perde é você, porque você não está aprendendo a honrar o Senhor. Isso mostra a avareza, a ambição, o amor, o apego ao dinheiro. Porque quando fala em dar, querido, peça qualquer coisa, mas não peça dinheiro. Você arruma encrenca na igreja. Mas ele não tem dó de gastar qualquer centavo lá fora. Mas quando é para Deus, tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? O dinheiro, ele pode ser seu senhor ou seu servo. Você escolhe o que ele é na sua vida. Para a gente terminar, o amor ao dinheiro nos impede de servir a Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aqui fala de olhos, né? E os olhos é um problema na nossa vida. Os olhos são um problema na nossa vida.
Porque quem ama demais o dinheiro, quem tem ambição, avareza demais, ele fica cego. Quando se trata de dinheiro, a pessoa fica cega. Não consegue enxergar no normal, ela não consegue raciocinar, porque a ambição é tão grande, ela quer ganhar dinheiro fácil, ela quer as coisas fáceis. Quando ela vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, ela fica cega, e aí muita gente que se dá mal, toma prejuízo, porque não consegue enxergar. É igual a pessoa viciada em jogo, ele vai e ganha um dinheiro, aí ele fica ambicioso, querendo ganhar mais, ele fica cego, ele não consegue entender que ele vai perder o dinheiro dele todo ali. Aí vai jogando até sair sem nada. O final da história sempre sai sem nada. Porque a ambição, quantas pessoas fazem negócios porque crescem o olho, vou ganhar dinheiro, e tomam prejuízo lá na frente, grandes, irreversíveis às vezes. Quantos sabem o que eu estou falando? Tudo por causa dos olhos, o desejo de ganhar dinheiro, mais. Então o dinheiro, ele pode ser o seu senhor, ou pode ser o seu servo. Você pode usar o seu dinheiro como servo na sua vida. Posso inclusive usar o dinheiro para servir a Deus. Aqui no ministério de Jesus havia algumas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. Então elas usaram o dinheiro que tinha para o reino de Deus, para servir a Deus com os seus recursos. Olha só, em Lucas 8:1, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram esses demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens, com seus recursos. Elas usavam o dinheiro para servir a Deus, pela causa de Jesus, pela causa do reino de Deus. O amor ao dinheiro, eu vou terminar com isso. O amor ao dinheiro impediu Safira e Ananias de servirem ao Senhor. E isso trouxe consequências. Isso está lá em Atos capítulo 5, verso 1 a 11. Depois você anota e lê em casa. A igreja primitiva, que era bem diferente da igreja de hoje, ela estava preocupada com as necessidades das pessoas que estavam na igreja. Então eles começaram a vender propriedades, vender as suas terras e entregar o dinheiro aos apóstolos para que fosse dividido e ninguém tivesse necessidade. Olha que coisa linda, olha que ato bonito. As pessoas que tinham mais recursos estavam entregando os seus recursos por amor a Jesus, por amor a Deus, para que as pessoas todas para que as necessidades das pessoas fossem supridas. E aí entra Safira e Ananias na história, que venderam também uma propriedade. Não sei se foi levado pelo movimento, porque José, no versículo antes, no capítulo anterior, José vende uma propriedade, entrega todo o dinheiro aos apóstolos para ser dividido. E aí eu não sei, porque tem gente que é levado por movimento, né? Se tiver um grande movimento profético na igreja, a pessoa coloca até uma casa lá, mas é tudo emoção. Eu já vi gente dar carro e depois na outra semana pedir a chave. Que é levado pela emoção. Eu não sei se foi o caso de Safira e Ananias, mas eles venderam a propriedade e falaram: não, esse dinheiro todo não, eu vou reter aqui metade aqui, eu vou dar uma metadezinha lá para ajudar, né? Mas eu vou entregar todo o dinheiro. Não adianta essas atitudes. Deus olha a intenção do seu coração. E chega Ananias com a parte do dinheiro, e o apóstolo Pedro diz para ele: por que você está mentindo para o Espírito Santo? Quanto que foi a propriedade que você vendeu? Você está mentindo para o Espírito Santo, Ananias. O terreno não é todo seu, querido. Você podia ficar com todo o dinheiro se quisesse, mas já que você propôs a fazer a coisa, por que não faz a coisa certa? Como se Deus não olhasse o seu coração, não conseguisse enxergar a intenção do seu coração. Por que você vai mentir para o Espírito Santo? Na mesma hora, a Bíblia diz aqui no texto, em Atos, que ele caiu, morto. Vieram as pessoas, pegaram o cadáver dele, levaram para fora e sepultaram. 3 horas depois chega Safira, a esposa. Os homens já estavam de volta do sepultamento, e aí encontra a esposa. Ô Safira, quanto que foi o terreno que foi vendido, minha filha? Foi X. Você também está mentindo? Pois está aí as portas, o que levou o seu marido, o que sepultou seu marido, ele vai levar você também. Não minta para o Espírito Santo. Caiu a mulher e morreu. Isso gerou
um rebuliço na igreja, um tumulto muito grande, um temor muito grande. Tudo por causa do apego ao dinheiro. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Use o seu dinheiro para a causa certa. Ele te impede de servir a Deus. Isso é um problema. Fique de pé no seu lugar. Nós já não temos mais tempo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Querido, que o dinheiro não seja o seu senhor, que ele seja servo seu, que você o use, não que ele use você. Não deixe de ser dominado pelo dinheiro, pelo amor, pela ganância, pela avareza, que é a idolatria, como diz o apóstolo Paulo. Cuide disso. Coloque Deus onde Ele precisa estar na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele precisa estar no primeiro lugar na sua vida. Dinheiro é consequência de uma vida com Deus, prosperidade. Deus, obedeça ao Senhor e todas as bênçãos virão sobre você, a Bíblia diz. Consequência. Não deixe o seu coração ser dominado pelo dinheiro. Não deixe o diabo dominar a sua vida com essa ambição pelo dinheiro. Amém? Amém ou não? Feche seus olhos, vamos orar para terminar. Obrigado você que nos visitou, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera e que o seu coração esteja no Senhor do Senhor, no Rei dos Reis, que o seu coração esteja no lugar certo. Pai, nós queremos te consagrar esse culto, te agradecer por tudo que o Senhor fez, te agradecer por essa palavra, Senhor. Nós entendemos que muitas vezes nós deixamos, ó Deus, o nosso coração tomar o caminho errado, Deus. Muitas vezes colocamos outras coisas em primeiro lugar, muitas vezes deixamos nosso coração ser dominado pela ambição, pela avareza. Nós reconhecemos que somos insaciáveis, ó Deus, essa é a tendência do ser humano. Mas eu te peço nessa noite, nos ajuda, Senhor. Nos ajude a colocar o coração em Ti, Senhor, e a entender, ó Pai, que o Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Queremos Te honrar, ó Deus, com nossos bens, com nossos recursos, em nome de Jesus. Pai, abençoa a nossa semana. Abençoa cada família aqui representada, leva-nos de volta ao nosso lar, nos dá uma semana próspera, uma semana protegida pelas Tuas mãos, que a graça, que a paz, que o poder do Senhor, que Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, nos guarde e nos livre do mal. Nós abençoamos a Tua igreja, declaramos toda sorte de bênção sobre o Teu povo, no nome de Jesus, e aquele que crê e recebe diz amém. Aplauda o Senhor, glorifique, Deus te abençoe. A morte venceu.